Chegamos para mais um podcast Vá para a Corrida. Eu sou o Henrique Zanotto e hoje estou recebendo aqui no nosso estúdio do Grupo ND o Guilherme Dutra e também a minha colega jornalista, a Carol Castro, que participa com a gente desse podcast. O Guilherme está aqui para contar muitas histórias. A primeira, lá em 2012, você falou pra gente, Guilherme, que há 11 anos é corredor amador, mas há uma década você decidiu então iniciar na assessoria esportiva. Conta pra gente como foi, seja muito bem-vindo, Guilherme. Obrigado, Henrique. Oi, Carol. Oi. Então, lá em 2012, comecei na área da educação física, trabalhando em São José. Tínhamos poucas quadras lá, quadras esportivas, quadras de areia. Então, acredito eu que ainda fui um dos pioneiros nessa área lá em São José. Eu e um colega meu que depois veio fazer faculdade comigo, o Damir. Começamos com um treinamento funcional para jogadores de futebol, preparação física específica. Isso foi viralizando, vamos dizer assim, foi abrindo para outras pessoas que queriam, quero levar minha namorada, Gui, dá. Então tirei a bola, fiz só o funcional. E até que começou a, entre aspas, sair do controle, uma saída positiva do controle, né? Começou a aumentar bastante o fluxo de pessoas. E depois de uma conversa descontraída com um amigo, num jogo, inclusive, ele sentou, olhou pra mim e falou, cara, por que tu não abre uma assessoria esportiva? Pô, tu pode agregar todos esses alunos na tua assessoria esportiva, tu não precisa estar em loco dando as aulas sempre, consegue alcançar um número maior de alunos. E esse bate-papo aí de empresário, para quem queria se tornar um empresário, eu tive a ideia, organizei, planejei, e aí em 2014... eu abri a GD Assessoria Esportiva, que na época levou o nome de GD Assessoria Fitness. Que a ideia era, além de trabalhar a parte da corrida, também trabalhar a parte do condicionamento físico específico para alguns atletas e tal. Então a ideia inicial foi essa. Então de 2014 até 2016 levou esse nome. Depois sim, a assessoria veio a chamar GD Assessoria Esportiva, GD porque leva o meu nome, Guilherme Dutra. A abreviação veio em prol de eu ter uma equipe maior trabalhando comigo, então para tirar o nome do foco e trazer uma marca, a ideia foi essa, foi minimizar de Guilherme Dutra para GD, e até hoje aí estamos aí, há 10 anos já no mercado, vamos fazer 11 anos agora em 2025, bastante trabalho, bastante crescimento nesse tempo, com uma história bem bacana para contar. E para quem não sabe, a nossa colega, a Carol Castro, ela também é uma das alunas do Guilherme Dutra na assessoria. Ô Carol, eu vou fazer essa pergunta pro Guilherme, deixar para ele responder depois, eu quero perguntar para ti primeiro. Se a gente voltar no tempo, nessa década, né, lá quando ele começou, é uma realidade bem diferente do que nós vimos hoje, da quantidade de provas, de corridas que colocam Florianópolis hoje como a capital nacional da quantidade de eventos que ocorrem ao longo do ano aqui em Florianópolis. É muito distante do que era lá em 2012, 2013, você lembra disso, não? É muito distante, porque antes as pessoas... Claro, a corrida é um esporte democrático, muito fácil, você coloca um tênis, vai para uma beira-mar e corre. Ok, faz. Só que quando tu, começa a comparar, antigamente as pessoas não tinham tanto esse hábito, foram pegando com o tempo, não sei se eu posso dizer que acabou virando moda em Florianópolis, talvez até pela parte geográfica, né, da cidade, de te proporcionar essa facilidade de pegar, sair, correr. E as pessoas foram, sim, colocando a corrida como meio de vida, como atividade física, também como socialização, né, um local onde você faz amigos, e cresceu e isso mudou totalmente. Antes, pelo menos eu não tenho esse conhecimento, inclusive eu fui atrás desses números ali junto com o Fabiano, né, que participou do outro podcast, porque eu fiquei intrigada com isso. Antigamente tu não via a cidade fechada, digamos assim, uma parte dela parada para que ocorresse uma prova de corrida. Hoje em dia, praticamente todo final de semana tem alguma coisa acontecendo na Grande Florianópolis. E é muito legal isso, porque as pessoas realmente, eu vejo mais do que o esporte, né? E a importância da assessoria esportiva mais ainda, porque é aquela coisa que congrega, né? Tipo, é um grupo, vira uma família. E quando você começa a participar, eu não faço assessoria com ele de corrida, mas eu acompanho ali todo o calendário que eles têm, que eles postam toda semana de eventos, de preparação. Cara, tipo, tem agenda todo dia praticamente, né? E muitos eventos e encontros, então a parte da socialização ali é muito grande, é muito gigantesca. E eu acho que talvez por isso também tenha crescido tanto.
Guilherme, quando eu falo Florianópolis, né, e a gente pega a grande Florianópolis, né, São José, com as provas também, Palhoça, com a Guarda do Embaú. E eu lembro que quando eu vim morar em Florianópolis em 2010, a minha recordação esportiva que eu tenho da ilha eram as provas de triatlon. Isso. Também não me recordo assim de uma quantidade tão expressiva de provas como nós temos atualmente. E o que você pode nos contar disso, dessa recordação que você tem naquela época ainda, como era? Realmente, né? Até é um grande desafio para nós treinadores, e eu acredito que não só para mim, da minha assessoria, mas para outros também, é montar o calendário de treinos e eventos. Começa por aí. Tu vai montar o calendário de treino, tu abre a quantidade de provas. Nós temos 3 provas, 4 provas por final de semana. Então dá para escolher à vontade. Então eu acho que essa mudança foi acontecendo ao longo dos anos, em virtude certamente da aderência das pessoas em fazer atividade física ao ar livre, né? A parte outdoor aí da prática esportiva está em grande ascensão, principalmente, acredito, e isso é comprovado através de pesquisas feitas, que pela parte psicossocial, né? As pessoas, elas hoje buscam essa alternativa de correr, de caminhar, de fazer o beach tennis, que está muito em alta, e outras atividades, academia ao ar livre, como a gente tem na Beira-Mar Norte também. Então é uma maneira das pessoas saírem de casa, é uma paisagem sempre diferente, é sempre uma mudança, porque a gente sabe que as atividades indoor, elas são bacanas, são divertidas e legais também, só que as pessoas procuram sair da monotonia, do mesmo, do igual, e a rua, ela proporciona isso. Toda a vida, ambientes e situações diferentes. Então acredito que essa aderência das pessoas à prática esportiva ao ar livre aumentou a procura por inscrições, automaticamente os organizadores veem como um grande mercado, né? E as provas estão cada vez mais em ascensão e, para mim, isso é maravilhoso, que continue aumentando cada vez mais, claro, com qualidade, que não atrapalhe a mobilidade, com organização, para que a nossa cidade seja e continue sendo uma referência como é na prática esportiva ao ar livre. E o que você pode nos contar do exemplo da Guilherme Dutra Assessoria Esportiva, de como funciona esse calendário, esse agendamento, para alguém que está iniciando contigo? A pessoa chega lá e ela já dá o interesse dela, eu quero fazer tantas provas no ano, eu quero fazer tais provas, ou vocês orientam, não, peraí, vamos ver qual que você está capacitado agora, como é que funciona? Então, chegam pessoas apenas com interesse de começar a correr, né, que elas nem sabem desse mundo da corrida, desse mundo das provas. Então chega uma pessoa totalmente crua e que a gente começa um trabalho do zero com essa pessoa, então ensinando ela as terminologias, ensinando ela o que é correr, colocando o corpo dela, adaptando o corpo dela à atividade física. Hoje eu tenho lá na GD, além do treinamento de corrida, já há 3 anos a gente tem um centro de treinamento no Balneário Estreito, que é a modalidade que a Carol faz, que é o treinamento funcional. Eu vejo a necessidade da pessoa, de repente, começar no funcional e depois ir para a corrida. Então, a gente faz uma leitura do cliente, do aluno. E chegam pessoas, sim, já com o calendário definido. Guilherme, eu já corro, já estou inscrito nessas provas aqui. Tipo assim, te vira agora. Faz os meus treinos. E aí a gente tem que dar um jogo de cintura, né? Muitas vezes, eu digo para os alunos, cuidado ao escreverem uma quantidade muito excessiva de provas, porque o mais interessante é o processo, é o ciclo de treino. Uma quantidade excessiva pode atrapalhar o teu ciclo. Então, me procura antes, conversa comigo, com os outros treinadores, para ver como é que a gente pode estar galgando isso para que você possa fazer todas essas provas, ou não, vamos tirar uma, vamos colocar outra. Então, depende muito do objetivo do aluno, né? O que ele quer com a corrida, para a gente ver se essa quantidade de provas que ela vai estar inscrita é legal ou não é, ou ao invés de escrever essa, escreve na outra. Então a gente vai conversando para ver, através do objetivo do aluno, limitações que ele tem, realidade de vida que ele tem, escolher as provas junto a ele. Tá, eu tenho uma dúvida, como é que funciona a organização? Porque, tipo, como você mesmo falou, são às vezes 3, 4 provas por final de semana. Como é que funciona a organização de vocês em relação a isso? Porque, pelo que eu consigo acompanhar, a maioria delas tem presença de alguém da GD, de algum preparador físico, de algum professor. Tipo, 3, 4 provas no fim de semana, tipo, é um agito, então, que já começa, né? E como é que vocês conseguem organizar isso? Às vezes tem, sei lá, 10 alunos que vão para uma, mais 20 que vão para outra, mais 10 para outra. Como é que funciona essa organização? Então, Carol, a gente tem definimos o calendário no começo do ano, né? No começo a gente define o calendário do primeiro semestre e ali, quando fecha o primeiro trimestre, a gente define o restante do segundo semestre. E a gente elenca algumas provas, como, por exemplo, provas oficiais da assessoria, que são aquelas provas que a assessoria vai com a presença da equipe, com montagem de tenda, estrutura. E tem as provas não oficiais, que a gente apoia os alunos vão sozinho mesmo e tal.
Hoje tem uma demanda bem grande e nós temos uma equipe bacana hoje na GD. Então não sou apenas eu de treinador, né? Eu sou o diretor técnico, um treinador, e tem outros treinadores também que estão lá comigo. E aí a escalinha. Um vai pra guarda, o outro fica aqui na beira-mar continental e o outro fica no CT dando treino funcional, por exemplo. Então a gente faz uma escala para que a gente possa atender todos. Mas a gente procura seguir nossa escala ali, nosso calendário, para que a gente também não dê essa ideia, né, de participar de todas as provas. A gente sabe que é muito legal, que é bacana, mas tem que ter um controle para que o treinamento realmente possa surtir efeito. Mas fica também aqui um porém que tem alunos que querem isso, querem curtir todo o final de semana a prova. Se isso estiver bem estabelecido entre treinador e aluno, tá tudo certo também. Basta ter um controle, uma conversa e uma organização para isso acontecer. E acontece de precisar segurar a euforia do teu aluno atleta, aquele que chega e fala, não, já quero fazer uma prova de 10, já quero fazer uma meia maratona. Como que você, profissional, enxerga isso? É necessário galgar uma escada, fazer 3, fazer 5, fazer 10? Ou depende do indivíduo isso? Olha, independente do perfil do aluno, independente de como ele responde aos treinos, da parte biológica, né, do nosso aluno, é importante sim ter uma progressão, né? Eu não gosto, eu sou um treinador que eu trabalho mais na prevenção, sou um pouco mais precavido, eu prefiro errar por menos do que errar por mais. Eu prezo pela longevidade do meu atleta na corrida. Então Gui, eu acho que dava pra ter feito mais. Eu acho que dava pra já ter feito um 21. Cara, menos mal que ele falou isso. Do que ao contrário, né? Gui, devia ter feito só 5, devia ter feito só 10, machuquei. Então eu prefiro que o meu aluno ele comece progressivamente. Entrou na corrida, vamos fazer um 3. Vamos ver, esse aluno já entrou, já consegue fazer um teste de 3 km para avaliar a zona de treino. Tem aluno que não. Aluno que eu preciso de 2, 3, 4 semanas de adaptação para depois realizar um teste desse. Tem aluno que eu já consigo soltar uma prova de 5. Já, cara, dá pra se inscrever na prova de 5 tranquilamente. Cara, tu ainda tem que esperar mais um pouquinho e tal. Ou então se inscreve na prova de 5 para ter um parâmetro, para sentir o clima. Porque a prova de 5 a gente sabe que é uma prova mais tranquila, né? Dá para caminhar, correr, que não vai fazer um tempo tão alto. O problema é quando passa do 10, do 15, do 21, que aí você vai fazer uma prova de forma só de brincadeira, é muito tempo correndo ou muito tempo em movimento, né? E aí a gente já começa a se preocupar com a sobrecarga. Então, é importante sim galgar etapas, não sem pular elas, para que a gente possa ter um resultado realmente concreto, efetivo e seguro. Claro que daí esse galgar etapas e escalonar é uma questão que a gente tem que avaliar o nosso aluno. Tem alunos que a gente consegue rapidamente desenvolver do 5 para o 10, do 10 para o 21, outros demoram um pouco mais. Aí é o feeling do treinador para com o aluno, para que a gente possa observar isso e entender da melhor forma possível. Cara, o Guilherme falou dos 3 quilômetros do teste e eu lembrei aí, você como profissional pode falar mais pra gente sobre isso, que tem um teste que vocês treinadores fazem justamente com essa distância para poder entender a realidade de cada aluno, de cada pessoa e que tipo de treino você vai passar para ele, que é o ritmo dele que você descobre nessa quilometragem, né? Isso. Na verdade existem N testes, né? O mais comum e o mais fácil de aplicar, né, para uma assessoria esportiva, vamos dizer assim, é o teste de 3 km. Aí daí depois existem várias teorias, né, vários estudos, várias metodologias, na verdade, desculpa, a minha palavra é certa, para que a gente possa aplicar as zonas de treinamento. Então, o atleta hoje, vamos falar de uma forma mais genérica, o atleta hoje entra na assessoria, se ele tem potencial já para fazer um teste de 3, a gente avalia ele no 3 km, o resultado que dá desse 3, a gente consegue montar as zonas de treinamento. Essas zonas de treinamento, elas identificam a intensidade da corrida do aluno. Então, meu aluno hoje vai correr uma zona leve de treinamento. A gente sabe que o leve dele é, por exemplo, o pace de 6. Né? O pace é o ritmo, né? O tempo por quilômetro. Meu aluno vai correr a zona 4, que é a zona mais forte, vai correr a pace de 4,50. E esse número eu descubro através desse teste de 3 km. Mas nesse ele tem que entregar tudo, é o Dali. O teste de 3 km é o 100%. Ele precisa dar o 100% dele, né? O mais próximo possível disso. A gente sabe que tem pessoas que têm um pouco de dificuldade de chegar no 100%. Então a gente faz uma estimativa também. Que chega ao tal do VO2, né? Através desse teste do 3 km, a gente avalia subjetivamente o VO2. Dá para ter uma noção do VO2, que é o volume de oxigênio máximo do meu aluno. É o que ele consegue captar de oxigênio, né, dentro de um treinamento. Esse número é subjetivo porque para fazer realmente um estudo certo do VO2 eu preciso fazer com espirometria,
aquela máscarazinha que a gente usa aí para fazer o teste de esteira, teste de rampa. Aí com a máscara eu consigo ter um número muito mais real. Esse teste do 3 km me dá um VO2 subjetivo, aproximado, estimado. E o funcional, que é o exemplo que a gente tem hoje da Carol, que ela pratica, o que ele beneficia a pessoa que tem isso como intenção participar das provas de corrida? Então, hoje lá na GD eu tenho o treinamento funcional e o treinamento de corrida, né? O corrida é nosso carro-chefe, o funcional é mais novo, né? O funcional indoor é mais novo, ele tá com a gente lá há 3 anos. E ele foi aberto por 2 motivos. Primeiro, eu tinha ainda alguns alunos que não se adaptavam à corrida e de alguma forma migravam para o outro treinamento. Então hoje eles migram para mim mesmo. Então eles acabam migrando para dentro do funcional, né? E eu tenho uma galera da corrida que faz o funcional com a intenção de fortalecer, né? De complementar a sua corrida. A grande maioria faz o funcional para isso, para complemento de corrida. Então no funcional a gente trabalha várias valências físicas: força, velocidade, agilidade, coordenação motora, né? Então tudo isso que torna o corredor um cara completo, uma pessoa completa. A gente minimiza o risco de lesão, a gente aumenta a eficiência energética do nosso aluno. Então o funcional ele tem vários benefícios, né, para com o corredor, assim como a musculação, assim como o pilates, assim como outras maneiras de fortalecer. Eu sempre digo que não existe maneira certa, né? Existe a maneira que te agrada mais, aquilo que se identifica. Então o funcional hoje é uma atividade que a galera está comprando a ideia por ser uma atividade dinâmica. Por exemplo, o nosso funcional lá é feito de forma coletiva. Então a gente trabalha com 8 alunos no máximo por turma, para um professor. E a aula ela sempre tem um teor, claro, sempre uma ideia, só que nunca é a mesma aula. Então a aula vai toda a aula que acontece muda o formato, muda os exercícios, muda a dinâmica, muda as séries e as repetições. Então esse é o diferencial do funcional, né? Você nunca faz a mesma aula. E quando o professor chega virado, ele tem 2 quadros lá onde coloca os exercícios. Teve um dia que a nossa professora, a Bia, chegou lá virada. Eu acho que se tivesse 4 quadros, ela teria preenchido os 4 quadros. Ela gastou o repertório do exercício. Gente, foi terrível. Tem música nesse funcional? Tem, claro, né? Eu tava desconfiado disso. Época de festa junina, até forró a gente dançou. Carol, pra você estar tão empolgada com esse funcional e várias vezes você falando que era bom, que gostava, e eu fiquei pensando, tem que ter música. Tem música, Tem claro. música. Não só tem divertida. música, como tem dias, né? Tem temas. Tem a sexta do pagode, tem a quarta do rock and roll, tem a segunda do funk. E Na assim época das Olimpíadas tinha quiz. Tem treino né? temático. Temático. Daí se você errava, você pagava mais. Era assim, a gente tinha que estudar. Já até vou adiantar pra- aqui, ó. O próximo treino vai ser sexta-feira. Sexta-feira 13. Aí não pode ser pagode, tem que inverter, tá? Aí ele monta o treino conforme E a quando dinâmica. é o Gui que dá o treino, gente, é pra morrer. Tá, mas conta pra gente, fora esse lado que você até destacou antes, né? Dessa questão da coletividade, de você fazer novas amizades, dessa relação que você acaba criando com as pessoas que estão ali contigo nesse momento, fazendo uma prática esportiva. O funcional, o que mais você pode enumerar pra gente, Carol, de benefícios que você já conseguiu descobrir desde o momento que você iniciou a participação lá também? Bem, eu cheguei pro Guilherme e falei assim, Guilherme, eu tenho 45 anos, eu cheguei pra ele assim, Guilherme, estou derretendo. Essa foi a palavra que eu usei. Estou derretendo, preciso de ajuda. E foi nítido, tipo, em 2 meses de treinamento, que eu tava conseguindo fazer 3, 4 vezes por semana, não consegui chegar aos 5, né, de segunda a sexta, mas 3, 4 eu tava indo. E a diferença no corpo já mudou totalmente, entendeu? Tu já te sente mais firme, tudo muda. Parece que tudo já dá um up, assim, em 2 meses de treinamento. E aí tu consegue perceber, eu cheguei lá, tipo, sei lá, um exercício que pegava 1 quilinho, hoje em dia já tô com 5, às vezes com 6. Então tu consegue sentir que realmente a tua força, ela tá aumentando, a tua resistência, ela tá melhorando. Então tudo isso são benefícios muito rápidos que tu consegue perceber. Porque você já tinha participado de outras provas antes de corrida com a gente aqui, mas sem o funcional, então, né? Sem o funcional. E depois tu correu também? Já não? Não, calma, é um processo. Ah, É um processo. Já entendi. é a segunda...
Trouxe o Guilherme aqui, me perguntou quando é que eu ia correr. Eu falei que esse ano eu ia correr, furei em agosto, mas agora eu vou correr dia 5 de outubro. E essa é a nossa pauta agora, a segunda edição do Baunica, prova que vai acontecer no domingo à noite ou é sábado? Sábado à noite. Sábado à noite, né? Dia 5 de outubro, então, como falou a Carol. E, Guilherme, conta pra gente a primeira edição, como surgiu a ideia e agora, como você destacava até antes da gente começar essa gravação, de consolidar, né? Com essa segunda edição do Baunica, colocar ela definitivamente no calendário de provas também. Perfeito. A Baunica Night Run é um filho aí que nasceu ano passado, né, 2023. Eu tô no Balneário do Estreito com assessoria desde 2018 e 2021. Isso, 2021 eu abri o nosso centro de treinamento lá. Então, e hoje eu também moro no balneário, minha filha estuda no balneário, minha rede de apoio é no balneário. Então, o Balneário do Estreito hoje virou a minha... Só faltou tu dizer que é figueirense. E o meu time é do balneário. Então, cara... Então, assim, a minha vida hoje é o Balneário do Estreito ali, né? Meu reduto é o Balneário do Estreito. Então, eu tive a ideia de trazer uma prova com o nome do bairro. Com a ideia de certa forma, disseminar ali o esporte, a atividade física, a corrida e a GD, é claro, dentro do bairro. E, de repente, mais do que o bairro ainda, né? E aí foi criada a Baunica. E Baunica é o nome que se dá lá pro Balneário Estreito, né? Os moradores antigos vão saber. Se eu falar Baunica, vão saber. Onde é que tu é, Jô? Lá do Baunica? É o Baunica, o Zinga, né? Carinhosamente chamado aí de Baunica. E aí lancei ali o Baunica Night Run. A ideia de fazer uma prova noturna foi escolha minha, porque eu acho muito legal esse tipo de evento. E é um evento que ele é diferente, porque ele é um evento que atrai não só o corredor mesmo nato, mas a gente abre o espaço para novos corredores, novos adeptos à modalidade, pessoas que se interessam em fazer, porque a gente sabe que um dos empecilhos da corrida, entre aspas, empecilhos para novos corredores, é o horário. As provas são muito cedo. Isso espanta um pouco quem não está acostumado com essa ideia, né? E uma prova noturna já fica um pouco mais bacana, com um pós-prova, com banda, com chopp. Um público, né? Porque justamente por ser cedo, tu tem uma quantidade reduzida de pessoas que estão acompanhando a prova, né? E à noite, não. As pessoas estão acordadas, no sábado estão ali, vão contemplar também, né? Perfeito. E aí o que acontece? A gente pensou na prova, eu pensei na prova, e mais do que só a prova, eu pensei em trazer um percurso diferente também para a prova, que as provas hoje em Beira-Mar, não diria que as pessoas estão saturadas, mas é que assim, não muda muito, né? A Beira-Mar Norte é sempre o mesmo percurso, dificilmente muda. Beira-Mar Continental, mesmo percurso, não tem realmente onde fazer. Jurerê, mesmo percurso. Então a Beira-Mar de São José, mesmo percurso. Então a gente quis inovar, então eu quis trazer um percurso inovador que eu não tinha visto ainda nenhuma prova fazer, que é dentro do próprio bairro. Salvo a maratona e a meia maratona de Floripa, que fazem quase o mesmo percurso da minha prova. Do Baunica, qual é o trajeto, então? Largada é na beira-mar mesmo? O Baunica, ano passado, a gente fez uma prova um pouco mais sutil e a gente largou uma prova mais simples, com menos adeptos. Do bairro, né? Largou dentro do bairro, na praça Renato Ramos da Silva, que é a praça do balneário. E aí a prova rodava somente dentro do bairro, nas ruas do bairro. Esse ano a gente vai trazer um público maior. A nossa perspectiva aí é de 800 a 1.000 atletas para a prova. Ano passado foi 500 e poucos atletas, então a gente quer dobrar aí o número e vai chegar nisso com certeza. Então, esse ano a gente vai largar da beira-mar para ter mais espaço, onde largam todas as provas. Pórtico, tudo bonitinho, só que a prova larga virada para o bairro. Esse é o grande diferencial. Então vai primeiro pro Balneário Estreito. Leva toda Sérgio Gil. Ali. Isso. Primeiro Sérgio Gil. Sérgio Gil. Toda Sérgio Gil, toda geral do balneário. Na última, que é a Concórdia, que dá acesso para o bairro, entra na última ruazinha. Contorna todo o caminho, basicamente o que a maratona fez. Entramos numa prainha, numa ruazinha que tem uma praia muito linda do Balneário do Estreito. E aí sim, saímos na Rua da Kazan, que é 15 de novembro, e voltamos para Beira-Mar. Voltou para Beira-Mar, dá certinho 3 quilômetros. Então ali tá feito 3, somente em bairro. O 5 é o que é o diferencial e é legal. O 5 você vai ter que passar ao lado da largada, pelo estacionamento, e ir até a Megatela, a Floripa Square. Lá na frente da Megatela vai estar o retorno, e aí você retorna e volta ao contrário. Faz um para ir, mais um para voltar, fecha os 5. Fecha os 5.
Agora, ô Guilherme, passa pra gente como é que funciona essa questão para vocês organizadores. Você até destacou antes, né? A questão de não influenciar demais, porque de certa maneira acaba influenciando a mobilidade, o trânsito. E como funciona para organizar uma prova assim, com esse desafio, dentro do bairro, dentro da comunidade? Prefeitura, Guarda Municipal, Polícia Militar, as autorizações, como que é esse trabalho para a organização? Porque quem chega lá e corre, muitas vezes não tem noção de como isso funciona, né? Perfeito, Zanotto. Antes de mais nada, para montar essa prova, para poder divulgar a prova, eu tive que conseguir uma liberação, né? Um alvará da prefeitura e tal, as entradas devidas. Após essa entrada de liberação, é que a gente começa a organizar a prova. Foi do formato que eu fiz, né? Até para destacar que eu tenho essa prova por ano, né? Eu não tenho intuito e nem, por enquanto, não tenho outras provas para organizar. Então, eu organizo essa prova por ano. Mas a gente participa de muitas, então a gente escuta um pouquinho de cada coisa, né? Uma das reclamações do pessoal que não participa, mas é que é afetado talvez pela mobilidade, pelo fechamento de ruas, é a falta de comunicação, do avisar ali. Ah, vai ter prova, pô, não sabia e tal. A gente sabe que os meios de comunicação avisam e tal, muita gente não consegue ter acesso. Então, para sanar isso, eu vou criar um panfleto e eu vou bater em casa, cara, nos moradores do bairro para avisar que vai ter a prova. Dia tal, vai ter a prova. A gente vai fazer fechamento parcial aqui das ruas. Contamos com a colaboração de vocês. Se precisar sair, a gente abre um conezinho, vocês saem e tal. Porque esse é um grande desafio para nós. Fechar as ruas ali do balneário. É um período curto também, né? Porque vamos lá, no máximo o quê? Uma hora e pouco? Isso. Não mais que isso. Nós escolhemos, inclusive eu escolhi 5 e 3 justamente por isso. Para ser muito pouco, assim, né? A prova larga às 19 horas. A gente acredita que 20 minutos, 25 minutos no máximo, todos já passaram pelo bairro, né? Essa é a perspectiva. Apesar que tem a caminhada também, mas mesmo assim, a caminhada é de 3 quilômetros, aí vamos botar que a pessoa vai demorar uns 40, 45 minutos no máximo. Então, 40 minutos está tudo aberto de novo para os moradores. Mas fazer esse aviso, escolher uma distância menor, eu acho que pode ser uma solução para que a gente possa controlar essa questão da mobilidade, do fechamento de ruas. A gente sabe que quando tem prova maior, fica um pouco mais complicado, mas talvez fazer um anúncio mais forte nas redes sociais, nos meios de comunicação para avisar que vai ter, seja um caminho também. E eu não sei se você enxerga assim também, Carol, ao mesmo tempo que você tem essa questão que acaba influenciando de certa maneira na mobilidade, mas tem o outro lado que é o benefício, é o destaque que o bairro passa a ter também, né? O exemplo maior que a gente traz é o que nós estamos falando agora há pouco, de Florianópolis, a visibilidade que ela ganha do turismo a cada prova que acontece aqui na capital. São José também, e agora levando isso para o bairro também ganha com provas como essa, né? Com essas pessoas que estão ali, que vão consumir no bairro, porque a prova é à noite, termina às 8 horas, a pessoa pode jantar, pode ali fazer um happy hour e vai aonde? Ali onde ela já está. E tem um pós-prova também que tá sendo bem legal, vai ser bem legal, organizado. Então, tipo, dá para convidar os moradores, venham participar com a gente, venham dançar com a gente, venham beber com a gente. Perfeito, a gente tem um grupo do bairro Balneário que tem 2 grupos já, porque já passou de 1.000 e poucas pessoas no grupo, que é o chamado Olho Vivo. Uhum. Inclusive o bairro Balneário quer ser modelo aí. Então assim, eu direto coloco com informações lá, comunicados lá. A gente criou o 3 quilômetros e o Kids também, justamente para trazer esse pessoal do bairro que não corre ainda, que caminha, mas é um início. A gente vai trazer ações como food truck, vai trazer banda, e vai trazer chopp, vai trazer ativações dos parceiros. Então a ideia é fazer um pós-prova muito diferente, que agregue não somente os corredores, mas quem quiser participar de um evento bacana, de escutar um som, né, de comer, de tomar um suco, tomar uma água, tomar um chopp, vai tá disponível lá. Né? A rede da CDL vai fazer os nossos food trucks, o nosso food park. Então a gente vai fazer um evento bem bacana que vai para além da corrida, que a gente sabe que a corrida não é só corrida, né? Nunca foi só corrida. E então a gente vai trazer um evento nesse sentido, agregando todo mundo. Desde quem quer correr bem, né, quem quer performance, até quem quer só participar da prova para fazer a sua primeira, ou quer participar porque gosta dessa parte da socialização. Inclusive, anoto um negócio legal, a gente vai premiar em dinheiro, tá? Os 5 km geral, feminino e masculino. R$1.500 para o primeiro lugar, Mentira. 1.000 para o segundo, 800, 700 e 500. Então a gente vai dar premiação em dinheiro para os 5 km geral, feminino e masculino, além de premiação em categoria para o 3 e para o 5 também. Olha, viu? Vale reforçar os treinos, Carol? Vale. Vale reforçar, tá vendo? Outro atrativo para quem já vai participar também, né?
Aí a prova se torna uma prova completa, né? Eu atraio o corredor performático e atraio o público também que quer só participar da prova porque gosta, ganha medalha, que bate foto. A gente sabe que isso é a grande maioria. Uma das coisas mais gostosas da prova é essa. Então a gente atrai todo o público, né? E nessa pegada de levar para o bairro, né, que eu acho super louvável, uma baita iniciativa, a gente recebeu aqui em outro programa também a Madá Bernal, que é lá da South Run, também falando, né, todas as belezas que nós temos no sul da ilha e não acontecem provas de corrida no sul da ilha, né, de você poder explorar realmente a região da Grande Florianópolis com toda essa riqueza que nós temos da natureza e levar as provas para outros percursos, como você mesmo mencionava antes, né, que nós já temos essa questão tradicional da Beira-Mar Norte, da Beira-Mar Continental, de Jurerê, mas agora reforçando isso também no bairro, na comunidade, no Balneário do Estreito, ou no sul da ilha, ou qualquer canto aqui da nossa região, porque aí você chega naquilo que é um dos seus objetivos, que eu entendi muito bem, que é levar a corrida para a pessoa que não está praticando nenhuma modalidade esportiva. Para que essa pessoa, através de enxergar, né? De ver o exemplo ali na frente da casa dela, aquelas pessoas todas correndo, quem sabe isso contagia esse público e desperte nele o interesse da prática de uma atividade esportiva, né? Perfeito, Zanotto. Essa é a grande intenção de quando eu montei a Balnica Natura lá em ano passado, 2023, foi com essa ideia de agregar todo mundo. Eu sempre gostei de agregar todo mundo, de trazer todo mundo para as minhas modalidades, né? Tanto é que os treinos que eu faço da assessoria é sempre assim, pessoal, vai ter um treino de trilha que é puxado e tal, mas eu vou deixar um espaço aberto lá embaixo para quem quiser vir e não consegue fazer, a gente faz outra atividade, outra modalidade. Então, eu gosto sempre de agregar. Então, acho que essa prova vem para isso também, para agregar todos os públicos. E faço um convite para as pessoas virem fazer a prova, ou até mesmo os moradores do bairro balneário caminharem pelo bairro. É outra visão que tem. Uma coisa é você passar todo dia de carro, passar todo dia na sua rua. Agora, você dar uma voltinha no bairro é diferente. Você consegue enxergar com outros olhos o bairro, as belezas que ele tem, as particularidades que ele tem, o ar que ele tem. Então, é bem bacana, é bem legal. É uma boa pegada. E só um parênteses aqui, o Guilherme não vai ter muito problema ali com a questão dos moradores, porque ele é uma pessoa bem ativa ali no bairro, e isso é verdade, eu faço questão de ressaltar aqui, que ele tá sempre engajado em todas as ações que tem ali, né? Então, tipo, quando teve a enchente no Rio Grande do Sul, disponibilizou o QG da GD para receber donativos. Ele organizou junto com o Marcel, lá o professor de jiu-jitsu, uma aula de defesa pessoal para mulheres. Então, ele tá sempre promovendo essas coisas. Vamos fazer a trilha qual foi a última? Da Pedra Branca? Não, Foi da Pedra Branca. Foi da Pedra Branca. Então, tipo, pode levar a família. Então, tipo, sempre tem. Sempre, traz os amigos. No Dia das Mulheres também fez um evento que estava aberto ao público, também de treinamento no Parque de Coqueiros. Então, ele tá sempre engajado, não só das coisas do bairro, uma pessoa bem querida lá por todos os moradores, mas tipo num geral. Então eu acredito que os moradores de Balneário entendem a intenção, né? E toda essa prova vai ser muito bem-vinda para os moradores do bairro também. Que bacana, Guilherme. Vamos convidar o pessoal do basquete? Estou falando isso porque o Guilherme revelou pra gente que antes de ser treinador, né, de montar a empresa dele, assessoria esportiva, você era árbitro de basquete, é isso? Isso mesmo. Apesar das pessoas hoje me olham, eu tenho 1,95 m, né? Guilherme, já fosse jogador de basquete? Não, mas já fui árbitro. Como eu estava falando antes aqui do programa começar, nós da educação física, a gente não consegue ter um trabalho só, né? Sempre pega um biquinho aqui, um negocinho ali, né? E esse negocinho a mais que eu peguei na época foi ser árbitro de basquete. Estimulado pelo meu primeiro professor na área aí, que me deu a primeira oportunidade, o Rogério Marques. Fiz o curso de basquete, tanto cadeirante, né, que a gente acabou de sair das Paralimpíadas aí, quanto o basquete andante, né, que é o basquete adulto, infantil, enfim. Fiz o curso de mesário, fiz o curso de árbitro mesmo e atuei por um tempo aí na Federação Catarinense de Basquete. Jogos abertos, chegou a participar também? Não, eu não fiz, eu fiz joguinhos. Joguinhos, fiz Olesk, né? E apitei em Ponta Grossa, campeonato do cadeirante. Eu apitei mais cadeirante, apitava muito aqui me fugiu o nome agora, mas é aqui na subida do Evo Silveira ali, tem a Fucas, né? Fuca. A Fucas ali, apitei bastante jogos ali, catarinense de basquete cadeirante, eu apitei muito mais o cadeirante. E olha, por incrível que pareça, o jogo é muito mais pegado, tá? O cadeirante é mais difícil de apitar o cadeirante, os caras são brabo. Tem que tirar o chapéu pros caras.
São brabo tanto com jogar quanto com a arbitragem. Que legal. Ô Guilherme, mas agora aproveitando esse gancho que a gente tá falando de basquete, claro, é uma modalidade, assim como o vôlei também, que privilegia o atleta que tem uma boa estatura, que tem uma boa altura. Embora nós temos também as pessoas mais baixas que jogam vôlei, que jogam basquete, mas numa minoria. E para a corrida? Tem esse perfil? O que tem mais altura, o que tem as pernas mais longas, corre mais, o baixinho também consegue? Corre mais rápido. E aí, conta pra gente. É um assunto legal. O meu sócio na prova do Balnica é o Fabiano Machado, ele é meu amigo e meu aluno na GD também. Corredor, corre muito. Hoje ele tá fazendo 5K para 17 minutos e pouquinho. Então o cara tá correndo bem. E ele olha pra mim e fala, se eu tivesse essa perna, né? Ele tem 1,50 m e pouco, e eu tenho 1,95 m, a gente é os extremos, né? Mas eu digo pra ele, tem que ter essa perna aqui, mas também tem que ter mais energia pra poder usar essa perna aqui também, né? Então é isso. Se a gente for falar um pouquinho da parte biológica, né? E perfil de corredores, você vai analisar que os corredores de ponta hoje, eles são longilíneos, né? Mas eles são longilíneos de perna e de tronco curto. Pode analisar os corredores, né? Por exemplo, os quenianos, né? Que são sempre os tops de corredores, ou até mesmo nossos corredores amadores aqui de elite, se vocês verem as pernas fininhas, pernas longas, mas o tronco curto. Eles não são tão altos, são de média estatura. Os atletas mais altos que se dão melhor são os atletas de distâncias curtas, né? 100, 200 metros. Os atletas do atletismo mesmo, do atletismo, né? Do tiro, né? Do tiro, do meio fundo. Esse, como o Usain Bolt, né? Que tem, acho que o Usain Bolt tinha minha altura, 1,92 m, 1,93 m. Aí sim, aí a vantagem mecânica para velocidade, para tiro, para explosão, quem é maior leva vantagem. Agora, para corrida de fundo, corrida mais longa, ou até mesmo 5 mil, 10 mil, o atleta muito alto, ele pode levar vantagem, mas tem que ter uma eficiência energética muito boa para isso, porque ele vai ter que fazer bastante esforço. Então o fundista que chamam, né? O maratonista, enfim, a resistência, quanto menor a tua estatura, enfim, menor o teu peso, teoricamente um pouco mais fácil. Sim, tem que estar leve. Tem que estar leve, perninha fininha, canelinha de vidro, tem que ser aquela canela seca, desculpa que eles chamam, né? Se juntar duas pernas, não dá uma, é aquele perfil. Agora, esse teu sócio aí vai participar, senão já pode entregar o prêmio pra ele, né? Porque 17 minutos em 5 quilômetros já vimos quem é um forte candidato aí às primeiras colocações. Zanotto, eu vou te dar aqui um spoiler, então. Pra ganhar pódio no masculino 5K, vai ter que fazer abaixo de 15. Mas, desculpa, abaixo de 16. Vai ter que ficar na casa dos 15. A gente teve uma prova agora há pouco tempo aqui na Pedra Branca, que teve a mesma situação de premiação em dinheiro. Os 5 primeiros geral no 5K fizeram todos abaixo de 16. O primeiro fez 15. Esse é pace de 3, pô. É pace de... Pace de 3,01, 3,02. E atleta olímpico, pô. É pace que os caras fazem em maratona. Entendeu? Então, assim, tem que fazer na casa do 15 pra levar. Talvez numa casa do 16 role, mas do 17 não. Eu também já cortei o Fabiano. Se deixar, ele corre mesmo. Mas não. Vai trabalhar comigo na prova. Precisa de gente pra organização. Mas realmente, né? São pessoas que a gente fala, são atletas amadores, mas o nível de treinamento, o nível de competição acaba levando a performances como essa, né, Guilherme? Sim, nós temos muito atleta amador elite, a gente chama, né? Que a diferença de um pro outro é que eles não ganham só, não fazem só isso, né? Então, olha até como é que é o ganho deles. Alguns atletas sem bolsa no município, ou então participam dessas provas para poder ganhar um dinheirinho na prova, ganham um patrocínio aqui, um patrocínio ali, mas o cara tem que trabalhar, tem família e tal, tem uma realidade que não é voltada só para isso, né? Então ele não consegue gerar uma recuperação como tinha que ser, uma alimentação como tinha que ser. Então a gente sabe que isso atrapalha um pouquinho, mas mesmo assim são atletas fora da curva. Talvez se tivesse um incentivo, um investimento, ou desde mais novo ter realmente galgado no esporte, poderia hoje ser atletas aí profissionais mesmo. Mas lá, tipo, eu observo muito, né? Às vezes quando eu tô lá fazendo meu funcional, é um povo bem empenhado, sabe? Dia de chuva, frio, olha, não tem tempo ruim ali. Nunca vi disso. Sabe por quê? Porque gosto. Só pode ser. Gosta. Foram mordidos pelo bichinho da corrida, né? Encontra o prazer, encontra a satisfação, encontra a realização nisso, né? Independente da condição climática, se tá chovendo, se tá frio. O cara gosta, o cara vai.
Acorda de madrugada. Não, e sai uma galera, né? Dia de terça e quinta, que é o dia bem forte, que tem lá a questão treinamento, que é bem o horário que eu tô fazendo. Não sei como é que é de manhã, mas o horário que eu tô fazendo o funcional. Gente, é muita gente. Eles saem todos correndo lá da frente do centro de treinamento. É muita gente. A gente tem um espaço lá, tem um espaço do funcional, e no lado a gente tem um espaço aberto bem bacana, que os atletas fazem toda a parte do aquecimento, preparação, e de lá sai correndo para beira-mar. Nosso espaço fica a 400 metros da beira-mar, bem pertinho, então a galera faz o aquecimento, hidratação, depois tem chuveiro, tem banheiro, tem quiosque lá para fazer lanche, e de lá ele sai para corrida. Tá, e fala pra gente só antes das Gedetes. Ah, é muito legal. O que é a Gedetes? Então nós temos 2 subgrupos hoje na GD. A gente tem o Casca Grossa, que é os meninos, é o clube do Bolinha. E a gente tem a Gedetes, que é o clube da Luluzinha. Então aí tem encontros mensais aí, tanto das meninas quanto dos meninos. Toda segunda quinta do mês é o encontro das Gedetes, que são as meninas da GD. E toda última quarta-feira do mês tem o encontro do Casca Grossa, que são os meninos da GD. E aí é uma corrida e depois a confraternização. Então sai uma mulherada lá da frente que vocês só vendo. Não, a Carol nesse social, arraso. Não, e agora o outro ponto. Vai ser pai de 3, né? Já é pai de 2. Vai ser pai de 3. Tá vindo o Chá Léo. de bebê inusitado do Léo. Conta como é que foi. A gente fez nesse final... 3 rapazes. Eu tenho Não. 2 meninas e agora vai vir um menino pra me salvar. Ah, tá. Porque lá em casa tá 3-1, né? Lá em casa tá 3. Eu tenho minhas 2 filhas e a esposa. Sou eu de menino. Eu tava nessa realidade tua anterior. Ah, então. Sei como é. Então, agora eu vou vir um pra me ajudar aí. E aí a gente tava na hora de fazer um chá de fralda. O chá de fralda tá chegando, a Camila já tá com quase 8 meses aí, tá quase ganhando o Léo. O meu primeiro filho... Ih, vai vir no dia do Baunica? Não, já combinei com ele, só vai vir depois. Não pode, só a partir do dia 12, Léo. E aí a gente montou um chá de fralda, em formato de corrida. Então foi a caminhada e corrida do Léo. Eu organizei com a galera, fiz númerozinho de peito, comprei medalha, mandei fazer e tal. E a galera eu fiz 50 unidades. Cara, se eu tivesse 100, ia rolar 100. Eu tive 130 pessoas lá na frente do CT, correndo. Depois a gente chegou, entreguei medalha pra eles, rolou um choripã, um som, e foi um chá de fralda bem legal. Boa. Conta o nome das meninas, pai do Léo e as tuas filhas. Esposa Camila, aí a Gigi, a Giovana é a mais velha, 9 anos, a Luísa tá com 1 ano e 4. E agora vem o Léo. Não, e a Luísa é uma figura, porque ela anda lá pelo CT, ela já pega os pezinhos de 1 quilinho pra cima e pra baixo, rapidinho, caminhando de um lado pro outro. Eu digo, meu Deus, que menina ativa, com um aninho. Eu já tô observando qual que é o forte dela pra ver se as Olimpíadas aí de 2030 e pouco, já coloco ela aí pra levantar peso, pra arremessar alguma coisa, tá no esporte. Guilherme Dutra, nós temos aqui no nosso Vá para a Corrida um quadro que a vinheta entra agora na voz da Ju Rabelo. Que corrida foi essa? Pra você, qual corrida que você guarda de maneira muito especial na sua lembrança? Ah, cara, sem dúvida foi a maratona no deserto do Atacama. Foi em 2022, não faz muito tempo, faz 2 anos. Mas eu tenho, assim, não tem semana que eu não lembro dessa prova. Uma prova sensacional, que só de falar até me emociona, me arrepia. Essa prova era pra ter acontecido em 2020. E aí nós estávamos todos preparados, íamos em 8 pra lá, fazia a maratona no Atacama. E aí veio a pandemia. A prova era dia 20 ou 24 de março e a pandemia veio 16 a 17, né? E aí foi frustrante e tal. E a gente ficou 2 anos nesse entrave até ter a prova. E aí 2022, maio de 2022 teve a prova. E a gente foi pra lá e, cara, foi uma corrida transcendental, como diz um professor. Tá, mas aí foram 2 treinamentos, 2 preparos. Você preparou pra 2020, aí a prova não aconteceu, vai acontecer depois de 2 anos. Todo aquele treino que você fez antes, você foi? Teoricamente, sim, né? Claro que me ajudou bastante, porque eu continuei correndo. A gente continuou correndo na pandemia, a gente sabe disso, né? A gente correu isolado e tal. Continuamos treinando na pandemia. No ano de 2022, 2020, no outubro de 2020, eu criei uma maratona interna na minha assessoria. A gente fez uma maratona porque a gente tem bastante atletas fazendo ciclo para maratona. E é para não pararem, para não desmotivarem, a gente criou uma maratona. Então esse ciclo de treinamento foi bacana para isso. Mas sim, tive que fazer um novo treinamento para 2022 e já era uma outra realidade. Eu já estava com o meu centro de treinamento aberto. Era uma outra pegada. E não foi tão fácil quanto a primeira vez de treinar para essa prova, mas consegui treinar, treinei o suficiente. Procurei treinar num ambiente aqui. A gente não tem ambiente parecido com o ambiente isso que eu lá. ia te perguntar, porque é outra realidade do clima, né? Lá é super seco. Lá
6, 8, 10% é molhado lá já. Aqui a gente sabe que o nosso, geralmente aqui é na faixa de 80, 90% da umidade de ar. Então eu precisava treinar em alguma extremidade, né? Que lá é extremo, lá é o extremo seco, lá é o extremo árido. Se fosse esse período que nós estamos vivendo agora, chegaria mais próximo. Olha, né? aí sim, eu chegaria mais próximo, realmente. E então eu treinava no sol do meio-dia. Eu treino no verão, né? Peguei o final do verão ali pra treinar, fevereiro, março, abril. Então eu treinei no sol do meio-dia, que aí eu levava meu corpo ao extremo no treinamento, para que eu pudesse estar resistindo ao extremo de lá. A gente sabe que não é a mesma coisa, mas ajudou bastante para resistir, né? Para controlar, para a questão do limiar de dor aumentar e tal. Então foi muito bom porque cheguei lá e eu achei que ia ser pior. Então quer dizer que deu certo essa parte do treinamento, né? Treinei bastante aqui. Lá uma prova que o que me chamou mais atenção realmente foi que por já estar alto, né? A gente chega lá já com 2.400 metros a nível de cima do mar. E a prova, ela chega a 3.200. Já dá aquela tontura, né? Deu a tontura e tem um ponto que a gente chama das grandes dunas. E você sobe lá, são 800 metros de subida de dunas. E areia ainda? É uma areia vulcânica, né? Porque lá é rodeado pela Cordilheira dos Andes. Então, nunca foi... o deserto do Atacama foi um deserto que nunca foi mar. Ele sempre foi deserto mesmo. Então, ele é bem longe da costa, inclusive. E a areia preta, assim, uma areia mais escura, uma areia cheia de pedrinha pequenininha. Aí subimos as dunas, aí lá em cima tinha um pessoal com oxigênio para fazer para quem precisava, né? Lá embaixo tinha um profissional que aferia a tua oxigenação. Ele falava, ó, tu tá com a oxigenação baixa, lá em cima, por favor, toma tanto de mililitro lá de oxigênio. Aí passava esse recado pra pessoa que tava lá, e a pessoa te dava lá a quantidade que precisava, o tempo que precisava ficar, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, e continuava a corrida. Lá eu senti um pouquinho de tontura. Aí eu... Chegasse a precisar de oxigênio? Eu tomei um pouquinho e depois deu tudo certo, continuei. Aí depois era a descida, que a gente chama La Carreira. E essa foi tua maratona de número... Eu fiz 4 maratonas, essa foi a terceira. Terceira maratona. Essa foi a terceira. Mais extrema, né? Pelo justamente local que você participou, né? Isso. Aí esse ano eu tive que trocar de objetivo, né? Eu teria o Léo, como vai chegar o Léo, eu tive que desistir do Ushuaia, que é uma outra maratona que eu quero fazer ainda. Adiar. Farei. Isso. Farei. Ushuaia e Saara, sem dúvida. Vamos viver esse momento da paternidade que é maravilhoso, ainda mais você chegando já a essa bênção, né, de ter um terceiro filho. Léo, Guilherme, nós temos aqui também, ó, já me nome teu filho. Nós temos aqui também mais um quadro do nosso Vá para a Corrida. Histórico de treino. E aí, vai abrir? E o futuro papai do Léo está treinando também no momento ou não? Vai abrir pra gente seu histórico de treino? Com certeza. Então, Zanotto, é muito importante até esse recado que eu vou passar, porque é o seguinte, eu acho interessante nós mensurarmos ou avaliarmos o nosso treino de acordo com a nossa realidade de vida, né? Eu recebo muitos alunos hoje que me querem um objetivo às vezes muito grande porque eles podem entregar na realidade. Então, hoje a minha realidade é um pouco diferente, né? Eu tenho meu trabalho, eu tenho alguns projetos extras, eu tenho a minha família, eu tá vindo um terceiro filho. Então, hoje o meu treinamento ele tá mais reduzido, né? Eu tô treinando menos. Procuro me manter ativo, porque eu preciso, isso pra minha mente, pro meu corpo. Eu preciso dar o exemplo, né? E eu gosto também de treinar. Então, eu preciso aliar isso. Mas hoje eu finalizei agora 2 provas de 21 quilômetros. Eu fiz o 21 km de trilha na Rota da Baleia e fiz o 21 aqui na Maratona de Floripa. E daqui pra frente agora é provas mais curtas. Vou focar nos 5 km, que é algo mais real, né? Com 5 km eu consigo treinar 3 vezes por semana, treinos que vão girar em torno de 30 a 40 minutos, que é a realidade que eu tenho hoje para dispor para treinar corrida. Então, esse hoje é o meu histórico. Tô nessa também. Tá nessa também? Tá nessa também, né? Tá com 2 meses, minha filha. Então você sabe o que eu tô falando, né? E como é importante, né? O pai saber também da sua função, né? De que ele precisa estar ao lado da sua esposa nesse momento, ajudar e se divertir, né? Se divertir com a criança, apesar de toda a dificuldade que tem os primeiros meses de vida, um recém-nascido, mas dá para aproveitar e muito também. Sem dúvida. O momento mais esperado do dia é chegar em casa para ver elas. Isso aí não tenho dúvidas.
É o que nos motiva. Carol Castro, obrigado pela sua participação aqui no nosso Vá Pra Corrida. Fazia tempo que você não participava, venha outras vezes também. Virei. E quem quiser ver a Carol correndo, dia 5 de outubro no Baunica. Com certeza, já estou inscrita. Eu e Maria Eduarda. Maria Eduarda vai A fazer Duda aqui. vai? Claro. Ah, essa Tá é invocada. todo mundo convidado, galera. Vai ser muito legal. Guilherme, muito obrigado pela sua participação aqui também. Boa prova, também vou estar nessa lá no Baunica, no dia 5. E até uma próxima oportunidade aqui no nosso Vá Pra Corrida. Eu que agradeço, Zanotto. Carol, muito obrigado pela oportunidade e quando precisar, estamos às ordens. E obrigado a você que esteve com a gente até agora. Também fica o convite, acompanhe outros episódios do Vá Para a Corrida e você também, quem sabe, possa participar dessa corrida com a gente ou de outras provas. Se você ainda não treina ainda, inicie seu treinamento com uma caminhada, procure uma assessoria e também deguste o prazer que é correr, que é treinar, que é ter uma vida com essa qualidade esportiva. A todos, muito obrigado e até o próximo episódio.